Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor em 1 João. Primeira carta de João. Agora começamos o capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Apenas os dois primeiros versículos, versículo número 1, versículo número 2, para a nossa exposição dessa noite, que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Santo e amado Deus, mais uma vez, ó Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Tua palavra foi lida, será exposta, mas se o Senhor não nos atribuir o entendimento, nada aproveitaremos, sairemos daqui vazios. Dependemos de Ti exclusivamente, ó Deus. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nessa parte da carta, João, ele continua tratando de uma tese moral. Ele continua falando sobre aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós testemunhamos. João, ele apresentou a obra de Cristo como advogado e como propiciação, ou seja, como sacrifício agradável a Deus, como oferta agradável a Deus. Uma das maiores dificuldades que um cristão sincero tem, uma das maiores dificuldades que um cristão fervoroso tem, que ele possui, que encontra na vida cristã, é exatamente o lidar com os próprios fracassos. Nós não sabemos lidar com os nossos fracassos. Nenhum de nós aqui sabe lidar com as perdas, com o fracasso, com o não deu certo, com o não foi a vontade de Deus. Nós não sabemos lidar com isso. É uma das maiores dificuldades das nossas vidas. Quando nós pecamos, que é um fracasso, porque quando nós pecamos, nós fracassamos na missão de não pecar, na missão de andar nos caminhos do Senhor. Então, quando nós pecamos, a sensação de culpa, a sensação de derrota e de desânimo pode nos deixar e nos deixará abatidos. E não nos deixará abatidos simplesmente por um pequeno espaço de tempo, mas por muito tempo, e por este tempo que passarmos por essas frustrações, pela sensação de fracasso, de derrota, de desânimo, nós teremos uma luta tremenda dentro do nosso coração, se nós formos cristãos verdadeiros, teremos uma luta dentro do nosso coração, entre o desespero e a esperança. Pense um negócio que vai lutando, militando no nosso coração, o desespero por fracassarmos, porém nós temos a esperança, porque somos do Senhor, vivemos para o Senhor. Queridos, a vontade de Deus é que eu e você, ou seja, os crentes, os cristãos, aqueles que são chamados em salvação, aqueles que professam a sua fé em Jesus, nós somos chamados para não cometermos pecado. A vontade de Deus é que nós não pequemos. Entretanto, contudo, porém, se viermos a cair, o nosso Deus, Ele já providenciou os meios pelos quais Ele pode nos levantar. Ele já providenciou os meios para nos restaurar, para continuarmos a nossa caminhada, a nossa vida cristã. Essa já é a boa notícia. Se nós pecarmos, Deus já providenciou. Mas por isso então pecaremos? Por isso então devemos viver uma vida fora da lei, fora do foco de Cristo Jesus? De forma alguma. Paulo responde isso em Romanos 6, quando ele diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Mas porque superabundou a graça, então viverei uma vida de pecado? E ele já responde retoricamente: não, porque morrestes para o pecado e ressuscitaste para Cristo. Irmãos, João, ele demonstra isso, que depois do verbo da vida ser apresentado a nós vimos isto, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 4, Jesus como verbo da vida. Lá no versículo 5, ele demonstra o nosso Deus como luz, uma luz inacessível, uma luz fantástica, uma luz que nós não temos e não podemos ter, porque ela só emana de Deus. Depois ele apresenta a nós. Lembra da última exposição? Atos que depõem contra mim e contra você, aquela mania de querer enganar os outros, aquela mania de querer enganar nós mesmos, e aquela bruta mania de querer e achar que engana a Deus. Então, depois de João apresentar essa natureza pecaminosa, minha e tua, depois de apresentar Cristo como o verbo da vida, depois de apresentar Deus como a luz que ilumina as trevas e não há nele trevas alguma, ele passa agora a demonstrar a única saída, o único mediador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o nosso verdadeiro e único intercessor. Amados, como é gostoso começar uma exposição já dando resultado. Se eu e você estamos em pecado, se eu e você consideramos que somos pecadores e precisamos de uma solução, de uma saída, o texto já nos mostra a saída é Cristo Jesus. Mas como é que Cristo Jesus age? Quais são as ações desse Cristo fantástico, que é o único e verdadeiro intercessor? É isso que eu quero pensar com vocês hoje, as ações de Cristo, como único e verdadeiro intercessor. E daí, quando nós olhamos, eu poderia talvez ir até o versículo 6, mas eu ocultaria algumas coisas importantes aqui do texto, e não é esse o objetivo é realmente expor, conforme o texto vai sendo progressivamente apresentado aos nossos corações. Então, quando nós olhamos para a parte A do versículo 1, diz assim: filhinhos meus. Eu já gosto desse pronome de tratamento de João. João olha para os seus, para as suas ovelhas, ele olha para a igreja, ele olha para o povo de Deus e fala assim: filhinhos meus. Olha que carinho fantástico desse apóstolo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amados, a primeira ação de Cristo como único e verdadeiro intercessor é que Cristo não avaliza o pecado. Cristo não tolera o pecado, como diria um bom nordestino. Cristo não tolera o pecado, ele não avaliza o pecado. Ele declara aos seus leitores em sua carta que o propósito prático da vida cristã é o não pecar. E embora a expressão esteja essas coisas, como ele começa, essas coisas vos escrevo, possam se referir a toda a carta de João, ele está referindo-se imediatamente ao que ele havia acabado de dizer, acabado de escrever na sua carta. João declara que Deus nos deu a palavra, nos deu a Bíblia, para que nós aprendamos a não pecar. Pastor, eu não sei como é que eu não peco. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, como diz a música infantil. Ele nos revela a santidade de Deus e nos avisa dos castigos que podem nos sobreviver, que sobrevirão sobre nós. Ficou redundante, que podem vir sobre mim, sobre ti, que somos transgressores. João revela o amor de Deus por nós, e um amor tremendo a ponto de mandar Cristo Jesus, e ainda registra as promessas de Deus para que permanecemos fiéis e obedientes. Ele não deixa dúvida. Ele vai dizer que se nós dissermos que mantemos comunhão e não andamos nas trevas, não praticamos a verdade. Ele diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso. Ele dá toda a retórica que precisamos para que nós não pequemos.
Os que pensam achar na palavra de Deus uma justificativa para uma vida de pecado, estão claramente torcendo a palavra. Os que tentam achar na palavra de Deus uma justificativa para uma vida de transgressão, uma vida contra a Deus, estão claramente mudando o propósito e o sentido da palavra do Senhor. Nós somos mestres em jogar pedras nos outros. Somos mestres que, quando somos confrontados dos nossos pecados, nós primeiro dizemos: e os seus pecados? Queridos, vamos tratar do teu, depois trata do meu, e depois trata do outro, e assim sucessivamente. Às vezes, quando o conselho da igreja ou o pastor chama um membro da igreja que está em pecado e fala: querido, precisamos conversar sobre o seu pecado. E ele vai dizer assim: e de fulano, e de cicrano, e de Bertrano? Meu brother, depois a gente vê esses. Agora nós vamos tratar do teu. O que está em voga agora é o teu pecado. É como chegar perante um juiz e dizer assim: doutor, nós estamos tratando desse roubo que eu fiz, mas eu fiz esse roubo porque o cara me roubou primeiro. Ele vai dizer: faz um processo sobre o roubo dele. Agora estamos tratando do teu problema, do teu roubo, da tua transgressão, do teu pecado. Então, amados, quem pensa achar justificativa na Bíblia para uma vida de pecado está redondamente enganado. João não tem paciência com pessoas perfeccionistas. A palavra de Deus não tem paciência com perfeccionistas profissionais. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar uma vida perfeita diante de Deus. O que João não tem paciência é com aqueles que vivem de forma benigna com alguns falsos mestres e pratica toda sorte de exageros, de excessos, sem a menor vergonha, e dizem que não estão cometendo isso. Em via comum, João não tem paciência com aqueles que são legalistas, com aqueles que vivem uma vida de apontar, aqueles que vivem a vida dizendo: eu não sou pecador. Pecador é fulano, pecador é ciclano. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós, se não fosse pela misericórdia de Deus, estaríamos no inferno. Então, olhemos para dentro do nosso coração, que nós nos conhecemos. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos os nossos limites. Nós sabemos as nossas mentiras, os nossos pecados. Agora, se o pecado cauterizou a minha mente, o que farei? O texto vai dizer o seguinte: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Amados irmãos, alguém poderia facilmente pensar que o perdão repetido de pecados, por meio da confissão, funcionaria como uma espécie de válvula de escape. João está dizendo aqui: por mais que eu disse lá atrás, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, mesmo que temos essa saída, não podemos usar essa saída como válvula de escape. O que João está dizendo aqui? Hoje é sábado, eu vou para a night, eu vou dançar, eu vou beber, eu vou bagunçar, eu vou pegar um monte de mulher, eu vou pegar um monte de homem, eu vou para aí, eu vou fazer o que eu quiser. Sabe por quê, pessoal? Porque amanhã eu vou na igreja e peço perdão a Deus. Senhor, o Senhor é fiel e justo. Epa, peraí, você está querendo enganar quem? Só se for você mesmo. Você não engana o outro e você não engana a Deus. Uma vida promíscua, uma vida relaxada diante de Deus, com a desculpa de pedir pecado de novo, e outra vez, uma vida irregular, uma vida de baixo padrão moral, não se deve ser usada por mim e por você. João diz assim: escrevi essas coisas, sabe isso tudo que eu escrevi para vocês, para mostrar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que você não pode enganar as pessoas, exatamente para que vocês não pequem. João havia aprendido com o Senhor Jesus que a manifestação do pecado, que a manifestação da graça de Deus visa uma vida sem pecado, e não o contrário disso. Sabe o que é engraçado? Que muitos crentes vão usar a Bíblia dizendo:
Lá está escrito que Deus perdoa, e realmente está escrito que Deus perdoa. Mas Deus não é menino chupador de bala doce não, gente. Bobo, moco, como diz lá na Bahia. Não é moco não. Deus é Deus. É aquele que os serafins, os querubins olhavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. É aquele que lá no Apocalipse fala assim: o Santíssimo Deus. O superlativo aqui é usado para nos mostrar a intensidade desse Deus. Aí nós vamos tentar enganar Deus. Depois eu peço perdão. Amados, pedir perdão é válido, é necessário. Nós já iniciamos o culto hoje com o presbítero Sena falando sobre isso. Por que nós entramos no momento de contrição? Para pedir perdão a Deus por as coisas que nós fizemos, de forma que nós não queremos, ou seja, de forma acidental. No momento, o que a gente pode dizer no momento, é porque vai mais para frente, João vai falar mais definições sobre pecado, mas no momento que a gente pode falar, e já é suficiente para essa exposição, que nunca é da vontade de Deus que eu e você pequemos. Deus não nos induz ao pecado. Deus, Ele não se satisfaz com o pecado. Deus, Ele não está aqui para avalizar o pecado, de forma nenhuma. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Por isso, queridos, o ensino e movimentos religiosos que se passam por movimentos cristãos, e que tem o fim de fazer conexões ao pecado, ou fazer concessões ao pecado, não procedem de Deus. Igreja que não aplica disciplina, não é uma igreja que tem a marca verdadeira do Evangelho. Existem 3 marcas de uma igreja verdadeira. Primeiro, exposição fiel da palavra. Segunda, aplicação correta e fiel dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. E terceiro, dentre muitos, esses 3 são os primeiros, os primários, os mais importantes. O terceiro é a aplicação sincera e justa da disciplina eclesiástica. A igreja que não olha para o pecado com olhares bíblicos, não é uma igreja cristã. Jesus, na sua ação como intercessor fiel, intercessor justo, intercessor único e verdadeiro, Ele não se coaduna com o pecado, Ele não abona o pecado de forma nenhuma. Então o cristão, ele precisa rechaçar os ensinos falsos que se filtram na igreja. Sabe qual é o mais falso ultimamente? Que isso, pastor? Cadê o amor? Tem que agir com amor. Queridos, nós disciplinamos porque amamos. Ou tu não disciplina teu filho, então tu não ama teu filho. Se você não desse um porrete dele de vez em quando, tu não ama ele. Menino parece que é tipo um sistema. Você fala assim: ô meu amorzinho, ele não te escuta. Depois você dá uns 3 gritos no ouvido dele, ele te escuta. E se você pega uma vara, ele te escuta, te vê e quieta. Se você realmente usar a vara, a disciplina. Mas o que temos hoje é filho contra mãe, contra pai, é uma bagunça, é um negócio que não funciona. Ensinos infiltrados. Cadê o amor? Tem que falar de amor. Falar de pecado para quê? Fala do amor. É paz e amor, pastor. Ah, que bonito, que legal. É quando Jesus chegar e falar assim: ei, você para lá que eu não te conheço, você para cá, por prazer celestial. Aí você fala para Jesus: Jesus, cadê o amor? Paz e amor, Jesus. É isso? Jesus é justiça, Deus é justiça. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A própria Bíblia, queridos, demonstra pecados graves de heróis da fé. Poderíamos citar vários, mas tem ali Abraão, Davi. Olha
os pecados desses homens, heróis da fé. Mas não é para abonar o meu pecado, o seu pecado, mas é para mostrar que nós não temos desculpa para não saber quais são as consequências de uma vida de pecado. Uma vida de pecado tem consequências. E Jesus, ele não aceita, ele não caminha com o pecado. Segunda coisa, segunda ação. Essa segunda ação é que Jesus, ele é chamado de justo. E é interessante que ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado fiel, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No original, essa frase expressa uma possibilidade de alguém pecar, não algo que fatalmente vai acontecer. Ah, pastor, mas disseram lá na Bíblia que eu vou pecar, então eu vou viver em pecado, porque está dizendo que eu vou pecar. A gente peca porque é acidental, porque nós somos miseráveis. Deveríamos corar de vergonha por causa do nosso pecado. Mas não é isso que João está dizendo. Ele diz: se acontecer, se você vier a escorregar, a acidentar e pecar, calma o coração. Tem igrejas que dizem o seguinte: se você pecar, você está no inferno e não tem jeito. O ancião da igreja te lança no inferno que Jesus não te lançou. E fala assim: não, para essa pessoa, e nem conversa com eles não, gente. Esse homem, essa mulher é um pecado mortal, eles já estão no inferno, não tem mais saída para eles. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: se por acaso você pecar, uma possibilidade, por acidente, uma situação que não é normal, uma situação que não é corriqueira, vocês têm a graça de Deus, que atinge o seu coração, um advogado chamado de justo. A ideia aqui é que o crente, pela graça de Deus, pode levar uma vida onde o pecado é acidental e não normal. Em caso de pecado, o crente deveria lembrar que tem um advogado junto a Deus. A palavra advogado aparece mais 4 vezes no Evangelho, no Novo Testamento, todas no Evangelho de João. Porém, lá é traduzido como consolador, como aquele referindo ao Espírito Santo. E aqui, quando ele se refere a Jesus, ele usa a palavra aqui, parácliton. Para que eu falei isso? Também não sei. Mas eu escrevi aqui e falei. É para falar que eu sei falar um pouquinho de grego. Parácliton, que significa consolador, advogado, aquele que está junto, corretamente usado, uma forma como aquele que se coloca ao lado de outro para ajudar. A palavra advogado aqui tem uma ideia do grego, que é aquele que se coloca do lado para ajudar. Quando João usa essa palavra aplicada a Cristo, é uma ideia de que ele fala sobre nós para Deus, para com o Pai. Ele intercede por mim e por você junto ao trono de Deus, para que sejamos perdoados. A pessoa, se não fosse assim, já pensou se Jesus perdoasse a nós como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido? Já pensou? Romanos 8, tem uma pergunta de Paulo bem intensa. Ele diz assim, Romanos 8, 34: quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Mas então quem vai nos acusar? Se nós temos um advogado junto ao Pai, que é chamado de justo. A cena, queridos, que a gente tem que botar na nossa cabeça é uma cena de um tribunal, onde está ali o réu culpado, o crente. Estou falando de crente. Jesus não vai interceder por ímpios. Jesus intercede por aqueles que Ele chama, por aqueles que Ele escolhe. Está o crente culpado ali, trazido diante da justiça divina, que está acusando aquele caboclo, mas ele não está só. Tem ao seu lado o melhor, o mais eficaz de todos os advogados, o top,
Cristo Jesus. João se refere a Jesus como justo. Esse título foi dado primeiramente para os cristãos. Os cristãos chamavam Jesus de justo. Lá em Atos 3 vai dizer assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, se referindo a Jesus, quando falava que o povo tinha crucificado Jesus. Esse adjetivo também expressa um conceito moral de Cristo, aponta para o caráter perfeito e puro de Jesus. Como homem, ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus para nos defender. Que fantástico, irmãos. Jesus não avaliza o pecado, Jesus é o justo, por isso que ele é o intercessor perfeito, único, intransferível. Em terceiro lugar, o texto nos diz que Jesus é a propiciação. E é interessante que esse termo usado aqui se reporta lá em Levítico 16, Levítico 15, Levítico 17, quando fala do sacrifício no templo, quando fala que o pagamento pelos pecados deveria ser feito um sacrifício, uma propiciação. Tinha até no Antigo Testamento, você vê lá, na construção do templo, um lugar que era o propiciatório, é onde fazia a propiciação, onde imolava os animais, o cordeiro, a pombinha, o boi, sei lá o que ia matar naquele lugar ali, mas matava naquele lugar. Jesus, ele foi a propiciação pelos nossos pecados, aquele que agradou a Deus, aquele que se fez enfermar para agradar o nosso Deus. Cristo é o sacrifício vivo, o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, para satisfazer a justa ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. E devia essa ira estar sobre mim e sobre você. Porém, Deus foi apaziguado, foi reconciliado com Ele a minha vida e a sua vida, por causa da propiciação de Cristo Jesus. Por isso que o texto vai dizer, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Tu já parou para pensar nisso? Por melhorzinho que você seja, por melhorzinho que você, pelas melhores coisas que você possa fazer, pelas coisas mais belas que você possa fazer, pela pessoa mais honesta que você possa ser, se não é a propiciação de Cristo por mim e por você, nós estaríamos no fogo do inferno. Se você não entende isso ainda, ou se você ainda desvia dessa verdade, em nome de Jesus, se quebrante, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Nada que eu e você possa fazer vai satisfazer a ira de Deus, a ira santa de Deus. Se eu e você não nos quebrantarmos diante desse Deus e nos agarrarmos a Cristo, eu e você estaremos perdidos. Não adianta pedir perdão, não adianta dizer isso ou aquilo, não adianta. A saída é Jesus. Don Stott vai dizer o seguinte: Deus precisa sim ser propiciado, ou seja, agradado. Sua ira permanece sobre todo o pecado e de algum modo tem que ser afastada ou aplacada, se é que o pecador há de ser perdoado. Se eu e você devemos ser perdoados, a ira de Deus precisa ser aplacada. E para que a ira de Deus seja aplacada, Ele enviou o próprio Filho para morrer morte de cruz por mim e por você. Por isso que Ele diz, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do pecado do mundo inteiro. E sabe o que é interessante? Arminianos, universalistas e outros afins vão pegar esse texto, vão dizer, está vendo, pastor, presbiteriano está errado, não existe predestinação, não existe uns eleitos, não existe uns que estão indo para o inferno e outros estão indo para o céu,
todos nós vamos para o céu, porque está dizendo aqui que Jesus morreu não só pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Cristo morreu pelo mundo apenas potencialmente, igreja. O sacrifício de Cristo tem a potência, o poder de salvar o mundo inteiro. Entretanto, só vai fazer eficazmente aqueles que Ele chama, só o seu povo eleito. Mundo inteiro aqui significa todas as nações do mundo. Preto, branco, amarelo, cor de abóbora, avatar, não sei que cor que você é, não importa. Para Deus, Ele salvará, independente da cor, independente se é homem, se é mulher, independente se converteu jovem ou converteu velho, independente se é pobre ou rico, se tem diploma ou não tem, se tem um bom trabalho ou não tem, se mora no Brasil, mora em Israel ou mora na Conchinchina, não importa. Isso é salvar pelo mundo inteiro, não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. É por isso que nós devemos proclamar, porque o crente não vem com uma anotação na testa assim, ó, salvo, pregue para mim que eu vou escutar. Não tem, você tem que falar, pregar. Pare na esquina, fale para aquela pessoa que está na esquina. Eu tenho 1 ano e 5 meses que eu estou aqui. Tem 1 ano e 5 meses que eu passo nesse mesmo trajeto. Eu venho trabalhar, às vezes eu corro lá em casa para fazer alguma coisa, volto. Vou lá em casa tomar um café, volto. Vou lá em casa beber uma água, volto. Como se não tivesse água e café, mas eu preciso ir em casa. Aí eu vou, volto. Tem uma senhorinha que está sempre sentada na porta da casa dela. Todo dia eu passo, bom dia. Ela ficou uns 6 meses, 8 meses sem responder. Depois ela passou a grunhir. Bom dia. Boa tarde. Boa noite, senhora. Falei, essa mulher deve ser muda. Mas aí um dia ela chegou lá em casa que tinham sequestrado a filha dela, tinha o sequestrador no telefone. Eu falei, mas senhora, sua filha mora onde? É vizinha do senhor. Eu falei, vai lá ver se ela não está em casa. A mulher estava em casa. Pronto, quebrou o gelo. Agora ela já responde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse ano já comecei a chamar para a igreja. Ela fala, não gosto de igreja não. Tem fé em Deus, daqui um dia ela está sentada conosco aqui. Sabe por quê? Porque ela é pecadora que nem eu. Ela precisa tanto de Cristo como eu preciso. Sabe, todos nós aqui precisamos de Cristo. Aqueles amigos nossos, sabe, aqueles da faculdade, da escola, do trabalho, vizinho, amigo de sua rede social, eles precisam de Cristo assim como você precisa de Cristo. Então, a expiação ela é limitada. É limitada àqueles que Deus chama eficazmente. Lembra de João 10:10? As minhas ovelhas escutam a minha voz, reconhecem a minha voz, eu as chamo pelo nome e elas me seguem quando eu estou saindo da porta do aprisco. Já é Jesus falando. Então nós precisamos proclamar. Cristo morreu não somente por João, não somente pelos 12 apóstolos. Cristo não morreu simplesmente pelos crentes a quem João escreve aquela carta, mas também para outras pessoas de todas as nações do mundo, pessoas de todas as classes sociais. É dessa forma. Para concluir, amados, vimos que Deus não nos deu a palavra dele, a Bíblia, para sairmos pecando, mas pelo contrário. Cristo nos deu a palavra dele para que não pequemos. Quem usa a Bíblia para justificar os seus pecados está desvirtuando completamente o propósito pelo qual ela foi nos dada. E a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados aumentarão se nós pervertermos a palavra de Deus. Aprendemos também que podemos confiadamente suplicar pelo perdão dos nossos pecados, mas não de forma inteligível, sabe? Eu vou pecar para pedir perdão. Jesus Cristo nos garante a remissão dos nossos pecados.
aqueles acidentais. Ele é tanto nosso advogado, quanto o pagamento perfeito pelos nossos pecados. Que advogado você vai achar aí, gente, assim, que diz assim: eu vou defender a sua causa, eu vou pagar as custas, e se tiver para pagar pelo crime, eu vou pagar pelo crime. A pena de morte é sobre você, mas eu vou pagar. Onde você vai achar um homem desse? Aonde? Muito embora devemos sentir tristeza pelos nossos pecados, pelos nossos erros, lamentarmos profundamente pelos nossos erros, devemos humildemente aceitar o perdão oferecido por Deus mediante o sacrifício completo e perfeito de Jesus. Precisamos mudar de vida. Na pergunta 87 do breve catecismo de Westminster, nos fala sobre o arrependimento para a vida. E a resposta é que arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, olha só o que ele faz: se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados. E não somente se enche de tristeza, o texto continua dizendo assim: ele abandona-os. E não somente abandona e se enche de tristeza, mas ele se volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Esse é o nosso Jesus. Que Salvador maravilhoso, igreja. Que Salvador perfeito. Em Cristo recebemos ânimo, recebemos coragem para continuarmos quando pecamos. Devemos recorrer à sua obra completa. O sacrifício de Cristo é completo naquela cruz para nos salvar. J.C. Ryle vai dizer o seguinte: o pecado começa como uma teia de aranha, mas terna-se uma camisa de força. Ela começa com uma simples teia de aranha, mas ela nos envolve como uma camisa de força. Porém, John Owen vai dizer o seguinte, um puritano antigo, os meninos do seminário gostam de ler John Owen, eu gosto também. Ele diz assim: mate o pecado, ou ele matará você. A saída para isso é Jesus, é Cristo, aquele que não abona o pecado. A saída é Jesus, aquele que é o justo, que se põe do lado para ajudar, aquele que é o substituto, que subiu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Amados, ir a Cristo para receber perdão pelos nossos pecados nos renova o desejo de levar uma vida santa, renova o desejo de levar uma vida pura, uma vida sem pecado, buscando os caminhos do Senhor, se especializando na palavra para que nos enche o coração e não nos permita pecar. Mas como eu e você somos pecadores, abracemos a graça salvadora de Cristo, que tem poder para nos salvar. Ei, proclama isso, diga isso: eu fui salvo. Ei, meu amigo, minha amiga, meu amigo de trabalho, meu colega, eu desejo também que Deus lhe salve. Não guarda isso só para você, não. Seja um fofoqueiro, conte para todo mundo que Jesus lhe salvou. Conte para todo mundo o quão justo, propiciatório e maravilhoso é Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glorioso Deus, nós estamos na sua presença, Pai, porque o Senhor já nos perdoou. Nós não viemos aqui essa noite, ó Pai,
para prestar cultos a pessoas, para agradar corações de pessoas, mas nós nos ajuntamos nessa noite, ó Deus, para Te louvar, para Te enaltecer, para Te adorar, e para que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, através das canções, através das orações. O nosso pedido, ó Deus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Nós somos fracos, Deus, nós erramos, nós pecamos, mas a Tua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos o justo, aquele que pagou o preço para interceder por nós, e é em nome dEle que nós clamamos, é em nome de Jesus. A Tua igreja clama, ó Deus, limpa-nos dos nossos pecados, não só os de hoje, de ontem, mas os que estão por vir. Incomode o nosso coração para que nós não pequemos mais, para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Sê com a Tua igreja, Deus, que amanhã vai encarar o dia a dia, o trabalho, as ofertas de Satanás. Retire de nós, ó Deus, o desejo de pecar. Coloque em nós, ó Deus, o desejo de obediência. Retire de nós, ó Deus, as transgressões e coloque em nós a alegria de adoração. Incomode a Sua igreja, ó Deus, a viver uma vida santa diante do Senhor. Incomode o meu coração a viver uma vida piedosa e santa diante do Senhor. Perdoa, Deus, as nossas transgressões. Muda as nossas vidas, Deus, a dos nossos filhos, a dos nossos amigos, parentes, colegas. Aviva a Tua igreja, Deus. Aviva as nossas vidas, transforma as nossas famílias, para que nós possamos Te adorar, Te bendizer, hoje e por todo sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que há, o nosso Senhor, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que incomoda as nossas mentes, que transtorna o nosso coração para que não pequemos, abençoe essa igreja, hoje e por todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.